Município e direito municipal. Pessoal, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender no direito municipal é compreender a própria origem do município enquanto realidade jurídica e extrajurídica, né? E, a partir dessa evolução, verificar como que a nossa Constituição Federal, o nosso direito evolui a figura deste ente da federação, o município, e, consequentemente, como que o nosso texto constitucional, que é o texto maior de divisão do nosso poder político e também, né, das atribuições jurídicas de cada um dos entes, como que o nosso texto constitucional desenha esse ente da federação, o município, atribuindo-lhe uma série de competências materiais, legislativas, e desta forma, para compreender o presente olhando para o passado, nós lançamos luzes aqui sobre o município, a sua origem e a evolução. Muito bem, se você pegar qualquer manual de direito municipal, seja o mais clássico do professor Eli Lopes Meirelles, ou os mais atuais, e são poucas as obras existentes hoje no mercado sobre esse assunto, o que você vai ter como um apontamento de uma origem do município é a figura do município romano, né, o municipium, né, justamente o termo município vem do latim municipium. E aí, dentro do Império Romano, o municipium, ou município, ele é visto como uma realidade, uma organização política local. Vocês se recordam do estudo da história que o Império Romano ele vai se ampliando, né, cada vez mais pela conquista da guerra de outros povos, e à medida que o Império Romano vai aumentando as suas fronteiras, vai se espraiando pela Europa e fora dela, é necessário que o poder central de Roma, seja ele no Império, na República, ele, em alguma medida, consiga manter esse tecido, né, do Império Romano, sem ele se fragmentar, esse tecido de alguma forma uniforme, né? E como que o Império Romano ele vai fazer isso? Justamente concedendo a cada um dos povos, das localidades, né, dos espaços territoriais que ele vai agregando ao seu império, eles vão, os romanos, à medida que isso vai ocorrendo, concedendo determinados privilégios, determinados direitos, determinadas prerrogativas para esses povos que estão sendo dominados e, portanto, estão ampliando as fronteiras do Estado romano, do Império Romano. Né? Se é que podemos chamar de Estado, né, ao Império Romano. Mas, de qualquer forma, o Império Romano ele vai se ampliando e para poder manter uma certa coesão, um certo controle, o Império vai concedendo à figura dos munícipes, dos indivíduos, determinados status jurídicos, políticos e individuais. Exemplo desses status é o civitas sine suffragio, que seriam certos direitos de cidadão menos o direito de votar, quer dizer, aquele cidadão de Roma tem uma série de direitos e, além disso, tem o direito de votar e ser votado. E aqui o civitas sine suffragio, o sujeito de uma região dominada, ele recebe determinados direitos que o cidadão de Roma tem, porém não pode votar. E o outro direito que é exemplificado na doutrina, que os munícipes recebiam do Império Romano, nessas áreas dominadas, era o chamado hospitium publicum, ou seja, o direito de residir naquela determinada localidade, naquela cidade. Então, a ideia aí, germinal, original, a respeito da origem do município, o município, na verdade, é a localidade onde estão os munícipes. Os munícipes, por sua vez, são aqueles indivíduos dominados de uma determinada região que recebem do Império Romano determinadas prerrogativas, determinados direitos, né, determinados privilégios que originalmente não possuíam, né, na qualidade de povos dominados.
Com o tempo, né, com o decorrer do tempo, esse termo munícipes e, portanto, municipium, o local onde os munícipes residem e vivem, vai evoluindo, né, e começa, então, a designar, a significar uma organização territorial com determinada infraestrutura e determinados órgãos de governo. Ou seja, o império ele vai se tornando mais ampliado, maior, mais complexo nas suas relações, e aí vai se desenhando, portanto, uma infraestrutura para essa realidade local, para essa realidade de poder local, e também dentro dela se criando determinados órgãos, alongamanos do império, né? Alguns órgãos de poder de governo. O primeiro município que a história, pelo menos, nos conta, né, que foi exatamente criado ou se desenvolveu na região do Lácio, que é justamente a região que ainda hoje está localizada a cidade de Roma, que é a região central da Itália, é o município de Tusculum, né, o primeiro município romano. Temos aí uma representação de um mapa, né, de Tusculum, como vocês veem, é um município que ficaria aí próximo, né, de Roma mesmo, né? E esse município de Tusculum, até hoje há algumas ruínas desse primeiro município e aí uma reprodução, né, do Teatro de Tusculum, né? Como vocês sabem, em toda cidade romana, em todo povoamento romano, você tem aí o teatro como um local aí para a vida social dos romanos. E dentro ainda dessa parte histórica do município romano, e aí abordando especificamente após a evolução, né, dessas estruturas de poder local, né, como que nós podemos aí resumir, né? Primeiro, esse município romano ele é uma realidade que visa conceder privilégio, prerrogativas aos conquistados, né? Tanto na aplicação de leis locais, a possibilidade de casamento com romanos, a possibilidade de ser um soldado, de ser um legionário, ou seja, de servir nas legiões romanas. Então, a depender da localidade, a depender do município, o império vai concedendo um ou outro desses privilégios, quando não esses privilégios todos. Além disso, né, esse município romano começa a se tornar mais complexo e também é uma realidade local onde haverá um pagamento de tributos para o império e também, né, haverá, entre aspas, o pagamento de homens ao exército, no sentido de se conceder a mão de obra, né, se colocar à disposição do exército romano homens, né, para ali lutarem e morrerem pelo império. No município ainda, você tem diferentes graus de privilégios e diferentes graus de autonomia, ou seja, diferentes graus de cidadania e de governo próprio, como eu disse, né, esse status de munícipes, ele tem diferentes variações a depender da localidade que o império domina, né? E, portanto, também esse governo próprio pode ser mais ou menos autônomo a depender da autonomia que dos privilégios, né? E da autonomia que os seus munícipes possuem. Basicamente, no município romano, com a evolução dele, o que nós verificamos é a existência de uma assembleia, uma cúria e um poder executivo. Veja só, o poder executivo aí citado não é exatamente o poder executivo como compreendemos hoje, ok? Que decorre, como vocês sabem, muito da doutrina de Rousseau, muito da doutrina da tripartição de poderes. Aí o município aí visto, o poder executivo seria muito mais como uma parcela desta organização administrativa que vai executar efetivamente determinadas atividades dentro do município. Mas o que é importante é você verificar que você tem a assembleia, ou seja, a reunião de determinados sujeitos com determinados poderes, né, com determinados privilégios políticos, de tal forma que esta assembleia tem abaixo dela a cúria, né? E aí a cúria, como vocês sabem, mesmo hoje no Vaticano, né, vem de curar, né? Curar. A origem de cúria, né, o radical é curar. E curar é cuidar, ou seja, aquela que cuida, né, que cuida da cidade, do município. E aí você tinha na cúria, normalmente, 100
membros da cúria que são chamados de decuriões. E esses membros, eles tinham um mandato de 5 anos. Então, a cúria, no nível municipal, vamos assim dizer, né, no Império Romano, equivaleria ao Senado, lá em Roma, né, na sede do Império. E os decuriões, por sua vez, eles eram eleitos pelo povo entre os curiais, né, os curiais, ou seja, aqueles que cuidam, né, que vão cuidar do município, e sendo aí aqueles proprietários de pelo menos 25 geiras de terras, é uma medida utilizada na época, ou donos de um capital de 100 mil sestércios, né? Ou seja, tratava-se, portanto, de uma elite econômica, de uma elite financeira, né? Que detinha, portanto, aí capital para ser, né, considerado aí um curial, né? E, portanto, ser um dos membros da cúria e ser eleito. Portanto, se trata aí de um tipo de eleição aí censitária, né, baseada aí, portanto, num governo, né, baseado no governo dos mais ricos. É algo parecido, como vocês se recordam da história brasileira, né? Lá no primeiro, após a independência brasileira, né, no primeiro império, vamos assim dizer, de Dom Pedro I, em que você tinha, né, os homens bons, aqueles proprietários de determinadas quantidades de terras, né, determinadas, a época se fazia até, o critério era dono de terras para plantar uma determinada quantidade de mandioca, né, que se colocava na época, mas, enfim, é aquela chamada plutocracia, né, ou seja, o governo dos mais ricos, o governo da elite, o governo daqueles que possuem o dinheiro, ok? Além da cúria que cuidava, né, como eu disse, que administrava efetivamente o município, você tinha a assembleia, isso daí para você poder fazer uma divisão pelas tribos que estavam sendo dominadas, ter uma representação. E o poder executivo, né, era composto, essa parte toda histórica eu peguei no livro do professor José Cretela Júnior, né, um livro bem clássico, né, de direito municipal, mas, enfim, ele explica que nesse poder executivo nós teríamos os duúmviros, os edis e o questor, né, que seria mais ou menos como um tesoureiro municipal, mais ou menos como um cobrador de impostos, alguém que cobraria os tributos, que faria a contabilidade, entre aspas, municipal, cuidaria das finanças municipais. Então, no poder executivo, você tem os duúmviros, os edis, né? Até hoje nós falamos edis, né? Edis para os vereadores, né? Nós falamos os edis, né? Para se referir aos vereadores, ou seja, alguém que representa o povo, né? E chamamos as câmaras por isso, né? De edilidade, né? Então vem dessa terminologia. Então os edis e o quaestor ou o questor, né? Aquele que cobra impostos, que é responsável pela tesouraria, vamos assim dizer, municipal, erário municipal. Notícia histórica ainda a respeito do município romano, foi no período do imperador Valentiniano I, imperador de 364 a 375 depois de Cristo, que se criou também a figura do defensor plebis, ou defensor civitatis, né, o defensor da plebe, do povo, ou, né, da cidade, que seria mais ou menos a ideia que é trazida pela doutrina, como alguém que protege os humildes contra abuso dos funcionários, aí a ideia daqueles que têm o poder político local, aqueles que representam o Estado, ou melhor dizendo, o Império Romano. Então, você tem aí uma figura do defensor plebis, né, ou defensor civitatis, né, o defensor da plebe, do povo, algo que você poderia até, de alguma forma, fazer uma relação com o atual Ministério Público, como entidade que defende efetivamente o povo, né, a coletividade, os interesses, né, difusos e coletivos. Caminhando na evolução, então, saindo do município na realidade romana, que para alguns
doutrinadores é até citado como uma origem, mas muito mais na denominação, e o que tem efetivamente, né, por outros doutrinadores colocado, né, como influência no município moderno, é o fato pura e simplesmente de ser uma realidade de poder local, então somente isso, né? Então, boa parte dos doutrinadores citam como notícia histórica a existência do município romano, mas deixando claro que a realidade romana ela não teria muita aplicabilidade no mundo atual, né? Não, no município moderno. Entretanto, é visível que se tratava um município romano de uma realidade de poder local e mais, uma realidade já com determinadas estruturas de governo, de administração dessa realidade local. E, nesse sentido, você consegue vislumbrar, em grande medida, uma semelhança, né, com a atual realidade dos municípios. Caminhando nessa origem ainda histórica, nessa retrospectiva histórica, no ano de 476, nós temos, pela história, né, definida a queda do Império Romano do Ocidente. Né, e aí costuma-se conceituar, né, o período posterior, né, a 476, os 1000 anos posteriores, como a chamada Idade Média. E alguns historiadores colocam início da Idade Média, né, alta Idade Média e finais da Idade Média. Né? Mas, de qualquer forma, você tem aí, com a queda do Império Romano e os próximos 1000 anos que se seguem, pela notícia, né, pelo critério histórico, a chamada Idade Média, e, portanto, você começa a ter a fragmentação do poder antes concentrado no Império Romano em várias outras realidades locais e até regionais, de tal forma que se criam as chamadas comunas, né? E, como você sabe, até hoje, né, países como a Itália se denominam o município como comune, né? Então, como uma realidade aí local, de poder local. E aí, é nesse período histórico que nós temos a Lex Romana Visigotorum, também chamada de Breviário de Alarico, que acaba por expressar o chamado direito visigótico, né, de influência romana, disciplinando, da mesma forma que o Império disciplinou o município romano, temas como a agricultura, os burgos, os poderes dos senhores feudais, a relação de vassalagem, né, os poderes, as prerrogativas, privilégios dos burgueses, aqueles que, portanto, viviam ali, né, próximos ao castelo do senhor feudal, de tal forma que você ia vendo uma clara pulverização do poder local, mas a Lex Romana Visigotorum, o chamado direito visigótico, o Breviário de Alarico, acaba sendo aí um documento que, em alguma medida, procura aí organizar essas relações de poder local, né, dentro de uma ideia